Olá, eu sou Carlos Eduardo, estudante do segundo ano A do Colégio da Cooperativa Educacional de Caeté. Estarei realizando a leitura do desafio de História. A tendência do mal. No notório ano de 1889, no Brasil, através de um golpe de Estado, foi proclamada a República, e durando-se até o ano de 1930, seria mais à frente nomeada de República Velha, esta que utilizava a democracia como regime de governo. Este sistema ainda está em prática nos dias atuais e dispõe das mesmas características imorais e coercitivas que levam à destruição da liberdade dos indivíduos, além de possuir uma tendência de guiar os piores ao poder. Em primeiro lugar, cita-se como o Estado é e sempre será um produtor de maus, que utiliza de agressão e coerção para extrair a propriedade alheia, ignorando completamente a liberdade do indivíduo de qualquer tipo de moral. E este, principalmente sob o regime democrático, tende à sua ampliação, resultando no aumento da opressão e do totalitarismo. Dessa forma, a democracia oferece a liberdade de entrada e livre concorrência na produção de maus, o que, por conseguinte, gerará corrupção e a imposição de ideias coletivistas e morais. Então, em vista disso, ocorrerá o aprimoramento do mal. É indubitável de que, dado que o homem é como ele é, em todas as sociedades existem pessoas que cobiçam a propriedade de outros. Algumas pessoas são mais afligidas por esses sentimentos do que outras, mas os indivíduos normalmente aprendem a não agir de acordo com tal sentimento, ou até mesmo chega a se sentir envergonhado por possuí-lo. Geralmente, somente alguns poucos indivíduos são incapazes de suprimir com êxito seu desejo pela propriedade alheia, e são tratados como criminosos por seus semelhantes e reprimidos pela ameaça de punição física. Com isso, essas pessoas, para saciar suas vontades, formam estados aristocráticos, que somente uma pessoa, o soberano, é legitimada a pilhar a propriedade externa sua, e isso o torna um mal. Entretanto, os desejos redistributivos desse regente são restritos, pois os membros da sociedade, devido em grande parte à impossibilidade do alcance do poder, veem este ato como imoral, consequentemente, vigiam as tomadas de decisão do soberano. Em contraste, quando a entrada no aparato governamental é livre, qualquer um pode expressar abertamente seu desejo pela propriedade alheia. O que antes era considerado imoral e era adequadamente suprimido, agora passa a ser considerado um sentimento legítimo. Todos agora podem cobiçar abertamente a propriedade de outros em nome da democracia, e todos podem agir de acordo com esse desejo pela propriedade alheia, desde que ele já tenha conseguido entrar no governo. Assim, em democracia, qualquer um pode legalmente se tornar uma ameaça. Pior, em decorrência das eleições em massa, aqueles que não possuem nenhuma inibição contra a relação ao confisco de propriedade de terceiro, ou seja, demagogos amorais, que possuem enorme talento em agregar uma turba de seguidores através de demandas populares normalmente desinibidas ou pela realização de atos claramente criminosos, garantem maus votos. Portanto, terão maiores chances de entrarem no aparato governamental. Exemplo disso, o voto de Cabesco realizado na República Velha Brasileira. Porém, ainda existente na contemporaneidade, que se trata de uma compra de votos com a utilização da máquina pública, já que o voto, a suposta forma de participação dos indivíduos no governo, é obrigatório. Aqueles que não estão interessados nesse sistema, geralmente a parte mais pobre da população, são facilmente manipulados através de ofertas simples e muitas vezes insignificantes para o político. Daí uma situação ruim se torna ainda pior. Com isso, a seleção de regentes governamentais por meio de eleições populares faz com que seja praticamente impossível uma pessoa boa ou inofensiva chegar ao topo da linha de comando. Presidentes e primeiros-ministros são escolhidos em decorrência de sua comprovida eficiência em serem demagogos moralmente desinibidos. Assim, a democracia virtualmente garante que somente os maus e perigosos cheguem ao topo do governo. Em suma, os políticos irão se despedir de sua aparência sensata, cândida e sincera e passarão a ser simplesmente candidatos a cargos públicos, empenhados apenas em capturar votos. Nessa altura, todos eles já saberão, supondo até então que não saibam, que, em uma democracia, os votos não são conseguidos não ao se falar coisas sensatas, mas sim ao se falar besteiras que encantam. Todos eles irão se dedicar a isso com vigoroso entusiasmo, e o vencedor será aquele que prometer mais com a menor possibilidade de cumprir o mínimo. Uma vez imposto o poder público, os políticos, poucos que formam legitimados democraticamente ao privilégio de cederem impunemente a impulsos imorais, propõem e promovem decretos de lei e impostos voltados para expropriar a propriedade de alguns para o benefício de outros, inclusive e principalmente deles próprios. Somando-se isso ao fato de que eles são zeladores com demissão pré-programada, o político tem um incentivo de extrair o máximo da renda possível da casa, do qual ele é responsável durante o tempo que lhe foi concedido. Isso implica que, na democracia, o zelador temporário é incentivado a exaurir o valor do capital agregado do país o mais rápido possível,
pois, afinal, ele não tem de arcar com os custos desse consumo de capital. Esse fato é fatalmente notável, principalmente em um país como o Brasil, em que os diversos representantes que aqui governam não trouxeram avanço algum. Pelo contrário, atrapalham o progresso que ocorreria muito mais facilmente caso não houvesse a existência deles. Ademais, nota-se no nosso sistema brasileiro a possibilidade de reeleição, que ressalva o importante interesse dos zeladores em uma democracia, a conservação de poder. Estes, democraticamente selecionados para cometer legitimamente seus atos imorais, procuram continuar fazendo, e para isso, devido ao seu mandato temporário, os políticos irão cometer atos corruptos e ligações políticas que irão favorecer sua estabilidade no poder. Como exemplo, a política café com leite e a política dos governadores, ambas realizadas durante a Primeira República. A primeira representa a alternância seletiva de quem seria o presidente do Brasil. Essa seleção era feita pelos políticos dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que mudavam entre si o candidato a ser apoiado e, através da manipulação e corrupção do tal candidato, era eleito para a ampla maioria dos votos. A segunda era uma troca de favores entre o presidente e os governadores estaduais, que elegiam deputados favoráveis ao líder do executivo, enquanto este oferecia apoio político para os chefes dos estados. Tais características se assemelham a atualidades por causa da concorrência de venda de cargos públicos, principalmente para políticos do Centrão, que são mais facilmente manipuláveis, e da propina paga em troca de favores políticos. Adicionalmente, devido às constantes regulações de eleições, a politização da sociedade jamais chega ao fim. Ao contrário, ela é continuamente reforçada. Incertezas jurídicas e desrespeito às leis se formaram uma normalidade. O horizonte temporal das pessoas se torna cada vez mais imediatista, voltada exclusivamente para o curto prazo. Visões de longo prazo deixam de ser consideradas, tanto pelos políticos quanto pelos cidadãos. Dessa maneira, percebe que a democracia leva a uma crescente corrupção. Como a entrada no aparato estatal é livre, a resistência contra o domínio do Estado é reduzida e, consequentemente, o tamanho do Estado só faz crescer. Aquele que é hoje espoliado sabe que, no futuro, ele pode também se tornar um membro do aparato estatal, passando a ser um dos beneficiados. Com isso, o número de empregados do Estado irá crescer e, dado que os seus salários e padrão de vida dependem da continuação do poder estatal de tributar e criar leis, eles irão, não necessariamente, mas muito provavelmente, se tornar leais defensores do Estado. Em intuito de reduzir ainda mais essa resistência, os intelectuais, produtores de palavras, serão corrompidos, às vezes até mesmo sem seu consentimento. Dado que o Estado, por estar moralmente incorreto, está em permanente necessidade de apoio ideológico para seu implacável ataque contra a justiça e o direito natural. Portanto, está disposto a oferecer ajuda para esses intelectuais, utilizando seus serviços como educadores públicos e os colocando em uma folha de pagamento em troca de propaganda em prol do regime. No entanto, não são apenas funcionários do Estado os corrompidos. As receitas tributárias do governo, bem como seu abrangente controle sobre vários outros ativos não monetários, irão ceder, em muito, o necessário para empregar e pagar seus funcionários. Consequentemente, o Estado também irá distribuir renda e assistência para vários membros da sociedade civil. A aliedade dos mais frágeis e oprimidos ao Estado poderá ser garantida por meio de vários programas assistencialistas. Já os ricos e os poderosos empresários industriais e os banqueiros, indiretamente seus empregados, também poderão ser corrompidos por meio de subsídios, protecionismo e contratos privilegiados. Além disso, o Estado, sob essa desculpa de bem comum, nega a liberdade dos indivíduos ao não permitir a saída desse sistema, como pode ser visto mesmo no Brasil, em que um grupo de pessoas insatisfeitas com as opressões e impostos formaram uma cidade de Canudos, que foi fortemente reprimida pela República Democrática da época, e como resultado, uma chacina. Em síntese, percebe-se que a ideia de democrática é imoral, e sobre um status bem coletivo, e sobre a vontade da maioria, legitima o crime. Pior do que isso, cria e mantém a ilusão de que as vontades individuais estão sendo cumpridas, o que permite o incremento da pilhagem e do descumprimento dos direitos naturais do ser humano. E enquanto essa ideia de endeusamento da democracia se manter viva, esse regime não terá fim. Não acabou na República Velha, não está acabando agora e não vai acabar no futuro. Obrigado por assistir.